A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando com mais um momento de palavras de paz. Sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim, como eu sempre digo, é um imenso prazer, é uma satisfação imensa poder entrar aí no local onde você se encontra, levando a palavra de Deus, levando todo o entendimento acerca daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Pai Ele almeja, na verdade, falar conosco. E já é momento de a gente compartilhar. Já é hora de nós estarmos fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, que as pessoas sejam abençoadas através da ministração da palavra. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Arlete, que seja muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã, que Deus faça com que verdadeiramente, mais uma vez, a glória dele resplandeça sobre a vossa vida. Nós estamos aqui compartilhando, você também que está comigo, compartilhe, faça com que outras pessoas também alcancem este momento de meditação da palavra de Deus, que a palavra do Senhor chegue até mais vidas, mais famílias. Cacilda Alves, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Daqui a pouquinho já vamos entrar na palavra, estamos compartilhando, compartilhe, curta, dê um joinha, aperte o coraçãozinho, faça com que mais pessoas cheguem também a este momento junto conosco, aprendendo, tomando posse daquilo que o Senhor deseja, né, e quer nos ensinar nesta noite, amém? Deixa eu compartilhar aqui com o grupo do WhatsApp do Ministério. A paz, Diaconisa Elisângela, seja bem-vindo, minha filha. Deus abençoe poderosamente, irmã Valdinéia, a paz do Senhor Jesus. Estejam todos agora neste momento aprendendo acerca da palavra, tomando posse daquilo que o Senhor deseja e quer verdadeiramente nos ensinar, não é verdade? Então vamos já compartilhando. Eu estou aqui fazendo a minha parte, compartilhando com mais pessoas, nos grupos também do WhatsApp, nos grupos do Facebook, nos grupos pessoais, com os contatos individual. Nós vamos fazendo isso, vamos fazendo com que outras pessoas, quem sabe que hoje precisa de uma resposta de Deus, que necessita de uma direção do Senhor, que realmente estão neste momento, né, pedindo a Deus uma saída, né? Boa noite, Ju, boa noite, minha esposa, pastora Vera Alice, Saulo Sander, a paz do Senhor Jesus, meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez a este momento de ministração da palavra, esse momento onde aprendemos com o nosso Pai, aprendemos com o nosso Deus. É de suma importância a sua presença. Tu és um homem ungido, escolhido. Vamos aqui compartilhando. Você já compartilhou? Quantos grupos você compartilhou, hein? Minha filha Vicentina, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos mais acerca do nosso Deus, lembrando a todos que amanhã nós temos Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo, a Santa Ceia do Ministério Família, ela acontece, na verdade, no primeiro domingo, porque nós entendemos que é primícia, né? Nós é primícia. Olha, a Ju está falando que já compartilhou em 30 grupos hoje. Você compartilhou em quantos aí? Eu estou fazendo a minha parte. Evangelista Hilda, paz. Seja bem-vinda. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus aí? Hoje nós tivemos, né, Mary Gomides? Nós tivemos a nossa Santa Ceia de Obreiros. Foi uma bênção, a ministração do nosso pastor Ailton Nunes. Ele trouxe uma palavra muito poderosa aos nossos corações, falando acerca de quanto nós devemos cuidar sim de almas, buscar por muitas pessoas a serem alcançadas pela graça, pelo favor do Senhor, mas nunca esquecermos de cuidar também da nossa alma, que é o bem mais precioso que nós temos e é o que nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor um dia. E isso é de suma importância, porque todos nós temos um bem, todos nós possuímos algo que um dia vamos ter que colocar perante o Senhor. Vamos ter que apresentar diante de Deus, não é verdade, Camila Verônica? A paz do Senhor Jesus, pastora Vera Souto, nós sabemos que Deus, Ele tem algo a requerer de nós naquele glorioso dia, naquele dia da prestação de conta. E também Ele citou um versículo que eu achei interessante e que eu quero meditar com cada um de vocês neste momento
dentro desta live Palavra de Paz. Ele foi no livro de Eclesiastes e ele disse, no momento da pregação, que Deus, ele não atenta para o início das nossas obras. Ele leu para nós em Eclesiastes que o Senhor, ele diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu acho fascinante esse versículo, é mesmo porque a Deus deu uma sabedoria muito grande para Salomão. Salomão, cheio da sabedoria, cheio do entendimento, ele escreve essa grande mensagem, esse grande versículo de reflexão para as nossas vidas, onde ele diz assim: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Se nós analisarmos de uma forma profunda cada área da nossa vida, cada etapa que nós vivemos na nossa jornada, na nossa caminhada, nós vamos entender que de fato o que Salomão deixa descrito para nós nos seus grandes livros, né, de sabedoria, de conhecimento, é a mais pura verdade. Quando nós analisamos o início, né, da caminhada de um ser humano, por mais que nós venhamos nascer e o nosso nascimento seja um dia glorioso, um dia de grande festa, de grande esperança, um dia de grande júbilo realmente por toda a nossa casa, por toda a nossa família, esse dia é um dia muito importante, é um dia muito glorioso, porque é o nascimento, é o surgimento de uma vida. Mas o Senhor está mais preocupado como essa vida ela vai partir deste mundo, como que este ser que acabou de nascer, ele vai se encontrar com ele, do que meramente o dia do seu nascimento, o dia em que ele veio a esta terra. Por quê? Porque o dia que formos encontrar com o Senhor, o dia que partirmos deste mundo, vamos ter que prestar conta de tudo quanto fizemos perante o Senhor. Olhando para uma outra etapa da nossa vida, quando nós iniciamos a escola, André Camilo, a paz, seja bem-vindo, meu filho, que Deus abençoe poderosamente. Silvia Rodrigues, olha quanto tempo que eu não te vejo aqui conosco, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Então nós percebemos que quando nós estamos jovens, né, ali no início da nossa ida para a escola, todos nós ficamos felizes, primeiro dia de aula, mochila, caderno novo, borracha, canetinha, caderno. A gente fica todo mundo empolgado, nós ficamos todos empolgados, porque aquele dia é um dia importante. Mas Deus quer saber aonde nós vamos chegar. Deus quer saber se nós vamos iniciar aquela jornada e vamos concluir ela. Quantos começam um aprendizado e não o concluem? Quantos começam, na verdade, uma caminhada? Quantos começam um curso, começam uma faculdade, um curso de pós-graduação e param no meio do caminho? Não prosseguem, não dão continuidade, não fazem que seja concluída aquela etapa. Então nós percebemos que o início das coisas, na verdade, muitas das vezes para nós é como uma empolgação. É algo novo, é algo que nos chama a atenção, que nos remete a viver uma novidade de vida, e aquilo nos dá um gás. O problema é que o gás, uma hora, ele acaba. Nós temos que ser consistentes diante do Senhor, nós temos que ser perseverantes. Há adversidades que vão surgir na nossa caminhada. Há diversos tipos de obstáculos que vão surgir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós necessitamos e precisamos superar todos esses obstáculos. Então, quando Deus ele usa Salomão para escrever que ele atenta mais para o fim das coisas do que para propriamente o início de tudo, é porque Deus sabe que muitos vão desistir no meio da sua caminhada. Muitos não vão olhar para aquilo que realmente estão projetando com o olhar de concluir, mas infelizmente muitos vão lançar fora, vão abrir mão, vão deixar de viver realmente a expectativa de tudo aquilo que sonharam. Não é verdade, Maria Iracema? Quantas são as pessoas que iniciando um projeto, iniciando algo na sua vida, infelizmente abrem mão,
se tornam pessoas paralisadas. Você quer ver uma história bíblica? Uma história bíblica. Quando nós olhamos para Jacó, que iniciou a sua vida lutando com o seu irmão para nascer, até ele fez com que a sua mão agarrasse forte o calcanhar, né, de Esaú, para ele sair junto com ele ali, e muitos acham que isso, na verdade, é algo que parece ter sido uma oportunidade, ele usou de esperteza, mas na verdade ele estava sendo determinado. O início da caminhada, o início de todo o surgimento de Jacó, já foi lutando, já foi guerreando, já foi fazendo com que a vida dele fosse uma batalha, fosse uma luta. Só que Deus, quando vê Jacó errando, né, junto com sua mãe, fazendo com que seu pai viesse a ser enganado diante de toda aquela farsa que ele se propõe a fazer, Deus, ele vê Jacó ali naquele deserto, ele vê ele ali em luz, sofrendo, mas Deus está olhando já lá na frente. Deus já está olhando Jacó voltando de Patarã. Deus já está vendo Jacó, ele retornando, tanto que ele fala assim: eu vou te levar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar e te trarei de volta. Deus já sabia o que iria acontecer, mas era necessário que Jacó, ele resistisse àquela provação, ele passasse por aquele processo. E é isso que eu quero que cada um de nós venhamos entender nesta noite, o processo de Deus. Nós temos que entender que o final, o concluir, o se findar de tudo aquilo que Deus, ele colocou em nossas mãos, confiou a cada um de nós, é o que Deus, ele está realmente querendo ver. Imagina se nós começarmos uma grande batalha e no meio da batalha desistirmos, olharmos meramente para trás e não quisermos continuar. Do que adiantou iniciar? Do que adiantou uma pessoa começar a nadar se no meio do oceano ela parar de bater os braços? Se ela não quiser mais resistir à pressão da água, às ondas fortes e se entregar, ela vai morrer. Ela não vai chegar no ponto que ela havia determinado. Por isso que Deus está dizendo para nós que não basta iniciar no gás, não basta começar cheio de empolgação. Não adianta, o que muitas pessoas fazem é se encher de esperança, de fé, jogar um tanto de confete, né, no início da sua aprovação, no momento do seu processo. A pessoa faz uma festa, faz tudo aquilo, muito barulho. É como fosse assim uma expressão que eu já ouvi muito, né? Enfeita o pavão, mas depois acaba o fogo, acaba o gás. E a pessoa não continua. Então é melhor eu iniciar constante. É melhor eu ser uma pessoa que não me empolgue, mas que eu seja verdadeira naquilo que eu faço, de uma forma constante diante de Deus. Porque Deus quer saber se eu vou chegar no fim, se eu vou chegar ao ponto determinado. Não adianta nada começar a corrida e não chegar no ponto de chegada, ou seja, não atravessar aquele ponto de chegada. Eu necessito, eu tenho que ser uma pessoa constante, eu tenho que ser uma pessoa que tenha esse foco, eu preciso chegar lá. E no tocante à nossa vida espiritual, e no tocante à nossa vida com Deus, é aí que mora um grande perigo também para nós, e eu creio que Salomão, ele fala acerca disso também, porque muitos iniciaram bem a sua vida espiritual. Muitos começaram bem a sua vida com Deus. Muitos se entregaram, ergueram as mãos aos céus, desceram as águas, foram buscar o Espírito Santo, profetizavam, evangelizavam, corriam atrás de almas. Eram pessoas que eram atuantes na obra,
pessoas que tinham prazer em estar na casa de Deus, pessoas que se entregavam corpo, alma e espírito totalmente para fazer algo em favor do reino e não olhava limites, não olhava obstáculos, sempre ali presente, querendo viver algo ainda maior. Se falasse que tinha reunião 3, 4, 5 vezes no dia, a pessoa estava lá todos os horários, se era 7 vezes na semana, todos os 7 cultos que tinha a pessoa ia, se tivesse vigília ainda no final da semana, estava lá na vigília. Por quê? Porque a pessoa tinha um desejo, ela ardia dentro dela algo mais da parte do Senhor. E quando a pessoa ela foi caminhando, quando ela começou a crescer, quando ela começou a desenvolver a sua fé, desenvolver o seu ministério, ao invés dela aumentar essa chama, parece que a chama apaga. Parece que o primeiro amor, ele acaba. Aí a pessoa já tem desculpas, a pessoa já começa a colocar obstáculos, ela mesma acha que a obra é um enfado, ela já acha que não precisa mais ir tanto à casa de Deus como ela ia antes, que hoje Deus não está olhando a frequência dela, mas meramente só o seu coração, a sua fidelidade para com Ele, guardar as suas ordenanças, os seus estatutos. Só que Deus, Ele diz bem claro no livro de Apocalipse, lembra-te da onde você caiu. Porque a queda que cada pessoa teve lá atrás e que reflete num futuro, reflete no hoje, no último estado de cada um de nós, é que realmente vai importar para Deus. Então é melhor me lembrar onde eu caí, me reposicionar diante de Deus, me erguer novamente perante o Senhor, tomar uma decisão perante tudo que eu vivi e me encontrar novamente pronto para este encontro. O que Deus está dizendo para nós, eu olho mais para o fim de tudo do que para o início meramente. Deus está dizendo que o último estado de uma pessoa é que vai definir para onde ela vai. Como que você se encontra hoje? Se hoje você estivesse vivendo o último dia da sua vida, se hoje, neste exato momento, estivéssemos fazendo uma contagem regressiva dos últimos minutos de vida sobre esta terra, como estaria a nossa vida espiritual com Deus? Como eu me encontraria para ser agora colocado diante do Senhor? Como está esse meu último estado? Como eu estou hoje? Como eu poderia me apresentar diante do Senhor? Esta é a verdade, né, Maria Aparecida? Muitas pessoas acham que haverá tempo de mudar, de pedir perdão. Aí nós temos que ir lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Não houve tempo para aquelas que não estavam preparadas. Elas começaram bem, tinham uma vida de santidade. Elas iniciaram uma caminhada com Deus, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. Se colocando a não se contaminar, não sujando as suas vestes. Eram puras, eram virgens. Não haviam se contaminado com nada, com aquilo que Deus não se agradava. Tinha as vestes brancas. Eram puras. Mas quando chegou o momento de se encontrar com o Senhor, faltava algo. Prepararam, mas deixaram no último momento a preguiça, o sono. Deixaram que as coisas deste mundo, que estavam parecendo que iria ainda permanecer por bom tempo e que demoraria ainda o Senhor vir, acabaram dormindo, cochilando como as outras também. Mas o diferencial, dormiram despreparadas, não prontas. E quantos de nós estão dormindo em Cristo não preparados, não prontos? Porque o último estado em que foram encontrados, que foram realmente encontrados diante do Senhor, não era nada daquilo que o Senhor esperava. Aí eu te pergunto hoje, e eu queria uma resposta, não para mim, para Deus, para você mesmo.
Como que você se encontra hoje? Como que está o seu último estado? Se hoje fosse o dia da nossa partida, ou o dia do nosso encontro, se hoje fosse o dia do arrebatamento da igreja, como você se encontraria? Como Deus te estaria vendo? Se você hoje tivesse que deixar tudo aqui, e de uma forma súbita, rápida, repentina, tivesse que subir para os céus, a sua mala já está pronta? A sua bagagem já está arrumada? A sua alma está em paz? Ou ainda tem coisas que precisam ser realizadas? Há processos ainda que precisam ser concluídos. Seja bem-vindo, meu irmão Reginaldo. Estamos falando de que Deus ele ensina que é melhor o fim das coisas do que o princípio. E eu estou meditando aqui com os irmãos presentes aqui nesta live, que se hoje fosse o dia do nosso encontro com o Senhor, se fosse o momento da nossa partida para a glória, ou a chegada de Jesus para buscar a sua igreja, ou se fosse o momento da nossa despedida de todo este mundo, desse âmbito terreno, como nós estaríamos? Estamos prontos? Estamos preparados? O Senhor já pode vir nos buscar? Já estamos vamos dizer assim, com a vida da maneira qual o Senhor deseja? Ou ainda precisamos ainda rever alguns conceitos, rever algumas coisas? Será que haverá tempo? Aí eu venho dizendo durante essa live que Deus atenta para o último estado de cada ser humano e não para o início. Porque quando a gente começa a obra, eu posso até falar isso, porque eu sei que muitos aqui fazem a obra de Deus. Quando você, pela primeira vez, você começou a servir ao Senhor na igreja, onde você iniciou a sua caminhada, foi o dia mais feliz. Você ficou todo feliz, você ficou todo empolgado, você achava que aquilo que você estava vivendo, aquilo que você estava agora a experimentar era a experiência mais gloriosa de toda a sua vida. Você achava que naquele momento que você estava ali, servindo ao Senhor, você se sentia a pessoa mais importante de toda a igreja, você se sentia a pessoa mais usada por Deus, você queria mais de Deus, você tinha sede do Espírito Santo, você lia a palavra de Deus, você dormia sobre a Bíblia, você dormia sobre as páginas da Bíblia, você tinha sede da palavra, você tinha vontade de buscar o Espírito Santo. Você tinha ganância, você tinha ambição pelas almas. Você pedia para Deus te usar, você clamava a Deus para que um líder de algum departamento te enxergasse, para você poder fazer alguma coisa dentro do ministério. Você falava para Deus, Deus, eu estou aqui. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 dons e o Senhor não me mostrou nenhum dom ainda, eu não tenho nenhuma aptidão. Você pedia para Deus, você clamava por uma oportunidade dentro da casa de Deus. Você falava assim, eu quero louvar, mesmo não tendo uma voz tão boa, mesmo não tendo afinação, mesmo você não possuindo, vamos dizer assim, nenhuma experiência com música, você insistia em louvar, você louvava, às vezes até mais alto do que todo mundo que louvava no ministério de louvor, porque você queria agradar a Deus. E hoje? O que aconteceu com aquela sede? O que aconteceu com aquela vontade de dormir debruçado realmente sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia? O pastor pregava na igreja, chegava em casa, você chegava em casa, aí você pegava e revia toda a mensagem de novo. Você tinha prazer em rever tudo de novo. No outro dia, quando chegava no seu trabalho, na sua escola, você queria falar tudo que o pastor falou para as pessoas. Eu achei interessante, olha o que o pastor pregou, ele falou isso. Você era um pregador e não sabia, você difundia a palavra, não é isso, Numa Duarte? Como você está, sua mãe, sua esposa, Rosália, como está todo mundo? Nós sabemos que Deus, Ele nos via, Ele nos enxergava de uma maneira que a gente tinha sede. Ele falava assim, mas Ele preocupava, mas daqui 5 anos... Daqui 5 meses,
Daqui 1 ano, daqui 3 meses, como que vai ficar essa pessoa? Como que ela vai estar? Como vai ser o amor dele, o amor dela? Olha o que Deus estava preocupado. Deus, ele sabia que aquele momento era o início, mas ele estava preocupado lá no final. Pelos juramentos que nós fizemos ao Senhor, pelas promessas que nós nos colocamos a fazer a Deus, nós dizemos assim: Senhor, o Senhor pode me usar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu estou pronto, eu tenho sede, eu quero fazer isso, e hoje, ah, pastor, mas é porque eu me decepcionei, é porque eu me frustrei, é porque eu passei por muita prova, é porque na verdade eu estou com o coração ferido, amargurado, eu me decepcionei demais com os homens. Mas a sua caminhada, no início dela, você não olhava para homem. Você até falava assim: eu estou aqui por Jesus, Jesus é a razão da minha vida, eu sei verdadeiramente o que eu quero hoje, hoje eu encontrei a minha missão, encontrei o meu chamado. E o que aconteceu? O que aconteceu, amados? Voltar ao primeiro amor, voltar à essência que um dia te resgatou. Você não deve se preocupar com o que as pessoas estão a pensar, o que as pessoas estão a falar. Mas você tem que se preocupar que um dia Jesus ele vai cobrar de você aquilo que ele te confiou, aquilo que ele lhe entregou. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Graças a Deus que Deus ele olha para o final. Porque eu era tão despreparado quando eu comecei na obra. Falei muita besteira. Não acreditava muito em Deus como hoje eu creio. Cheguei cheio de dúvidas. Cheguei cheio de restrições. Cheguei cheio de coisas que eu pensava que na verdade não iria mudar a minha história, pensando que aquilo era só mais uma ilusão. Ainda bem que Deus não levou em consideração o início da minha conversão, como eu cheguei. Todo o pecado me fazia um ser escravo realmente de Deus, eu era escravo do pecado. Se Deus olhasse para a minha essência quando eu cheguei, eu tinha sido destruído. Mas Deus falou assim: não, eu não vou olhar para ele como ele está hoje, não. Eu vou olhar para ele como que eu vou fazer dele, o que ele vai se tornar lá na frente. Aí eu volto em Jacó. Jacó, ele começou sendo um enganador, aos olhos de muitos. Mas ele finaliza a sua vida sendo o exemplo e sendo chamado de Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que está ao lado do Senhor. Que a nossa vida realmente, Maria Cleudes, minha amiga, quanto tempo que nós possamos verdadeiramente ser como Jacó, que nós possamos terminar os nossos dias sobre essa face da terra, lutando ao lado de Deus, lutando junto do Senhor. Que não venhamos nos apostatar da nossa fé jamais. Que não venhamos agora olhar para a circunstância, para as adversidades e venhamos nos afastar de Deus. Jamais, hipótese alguma. Olha o que Deus está dizendo, está chegando aí minha mãe Maria das Dores. Deus está dizendo assim que é um tempo hoje é um tempo em que muitas pessoas estão se apostatando da fé, estão se desviando, estão se colocando a estar longe, não é verdade, Solange? Hermione, nós estamos vendo que verdadeiramente muitas pessoas estão hoje dentro da casa de Deus, mas praticamente fora daquilo que seria, na verdade, o foco de Deus para as suas vidas. Estar na casa de Deus não é garantia de salvação. Estar na casa de Deus não é certeza de que eu serei salvo. Estar na casa de Deus é para mim uma oportunidade de vivenciar um processo. Infelizmente, muitas pessoas já estão não querendo mais ir para a casa de Deus. Já não querem ir mais para dentro da casa do Senhor, viver o processo do Senhor, que é decepção. É decepção. Às vezes o processo de Deus é passar pela decepção.
É passar pela aflição, é passar pelo vale, pela tormenta, é passar pelos momentos difíceis, pelos percalços, sim. Mas você está dentro da casa de Deus. Aí eu me lembro lá de Jeremias que diz que era necessário que o povo de Israel passasse pela mão do oleiro para serem transformados no caráter que Deus queria. Muitas das vezes a gente não aceita isso, a gente não acredita que Deus ele vai usar algo tão difícil para a gente, um processo tão doloroso, para que ele venha nos ensinar. E por que não? Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou, sendo Jó quem era, para poder viver uma experiência ainda maior com Deus. Jó não merecia o que ele passou, ele não era digno, vamos dizer, de passar todas aquelas afrontas, porque Jó era temente a Deus, ele era um homem que Deus ele falava assim acerca dele, ele é um homem justo, mas Deus permitiu, porque o processo do sofrimento, o processo da grande aflição faz parte do caráter daquele que anda com Deus. E se Jó começou bem, o final do livro de Jó mostra que Jó estava melhor ainda. Se ele começou já bem o seu livro, no capítulo 1, quando termina lá no capítulo 42, Jó está muito mais perto de Deus, muito melhor ainda. Está entendendo isso? Agora, como que nós estamos hoje? Se Deus hoje olhasse para nós, e olhasse para a nossa caminhada lá no início, qual que é a fase melhor? Em que fase nós estamos melhor? No início ou hoje? Eu fazia mais ou eu faço mais hoje? Eu estava mais compromissado antes ou estou mais compromissado hoje? Eu era mais frequente à igreja antes ou eu sou mais frequente à igreja hoje? Eu tenho sido mais fiel ao Senhor hoje ou era mais fiel antes? É o que Deus está dizendo. É o que Deus está falando para nós. Deus está olhando para o final de todas as coisas. Como nós vamos finalizar o processo dele na nossa vida. É triste. Muito nos dói saber que Deus está olhando para muitas pessoas e muitos estão se apostatando, muitos estão se esfriando. Eu sei que eu já estou passando de meia-noite, mas eu não posso deixar de dar o recado completo de Deus. Eu não posso. Eu sei que eu já passei de meia-noite, eu estou vendo aqui, já tem 4 minutos, né? 00:04. Mas eu não poderia abortar o processo de Deus. Eu não poderia simplesmente apagar aquilo que Deus ele queria falar. Entende, meu amado? Entende, minha querida? Deus está nos chamando a uma reflexão. Deus está nos chamando ao momento verdadeiramente para que nós possamos viver hoje uma liberdade total em Cristo. Que não venhamos ser escravos de tudo aquilo que um dia nos escravizou, que possamos ser livres novamente, que possamos ser verdadeiramente homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você concorda comigo? Você recebe esta palavra? Você acredita que Deus ele queria falar conosco de uma forma muito mais profunda, de uma maneira muito mais objetiva? É tempo de voltar, é tempo de nos aproximar de Deus. Eu creio, eu confio que Deus queria falar conosco de uma forma mais, vamos dizer assim, mais profunda, mais, vamos dizer assim, mais íntima. Que nós possamos ser esse servo, essa serva, né? Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos meditar também no momento de oração, naquilo que a gente precisa, né? Ser melhor. Eu quero que você hoje tome essa palavra como algo glorioso da parte do Senhor, viu, irmã Filomena? Que Deus abençoe poderosamente a irmã, que Deus ele faça resplandecer a graça dele, a glória dele também na vossa vida. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, hoje, dia de domingo já. O sábado já foi embora. E o Senhor preparou para nós o primeiro dia de mais uma nova semana que o Senhor nos abençoa.
Sabemos que a semana passada fomos bons filhos, bons servos. Fomos pessoas boas perante o Senhor. Mas o Senhor quer saber como vamos ser nesta semana. O Senhor está se atentando não para o que passou, mas para aquilo que ainda há de vir. Como o Senhor mesmo disse que o melhor está sendo preparado, assim também o Senhor deseja que nós venhamos ser melhores do que já somos e que já fomos perante o Senhor. Ah, Deus amado, somos carentes, necessitamos tanto do Teu Espírito Santo. Precisamos tanto que o Senhor nos ensina. O quanto somos falhos, Pai. O quanto ainda precisamos e carecemos do Teu auxílio, da Tua direção. Se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse a Tua grandeza, se não fosse o Teu cuidado, estaríamos sendo consumidos por tudo aquilo que nos aflige. Mas o Senhor tem sido nosso escudo. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. O Senhor tem sido o nosso braço forte a cada dia. E por isso, ainda estamos de pé. Ainda permanecemos lutando e guerreando as nossas lutas, as batalhas que o Senhor a nós confiou, sabendo que já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Portanto, Deus nos ensina a nos erguer novamente, a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para as aflições, mas permanecermos fiéis a todo tempo e a todo momento diante do Senhor, que o nosso último estado, que a nossa última hora, o nosso último segundo, venhamos estar, meu Pai, preparados, dignos, para que o Senhor nos ache realmente prontos, para que em tudo o Teu nome seja, meu Pai, glorificado e exaltado. Nos ensina, Pai. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a fazer com que verdadeiramente todo o propósito que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou, seja grande, seja valorizado pelo Senhor e que nada venha nos tirar do fogo a qual o Senhor tem nos dado, Pai. Nos ensina a fazer, a Tua vontade. Nos ensina a fazer, meu Pai, o que o Senhor de fato deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus, faça isso, Pai. Faça isso, porque eu creio que se o Senhor for com cada um dos Teus filhos e filhas, tudo será diferente. E eu creio que mais do que tudo que nós já pedimos, o Senhor é capaz e há de fazer por cada um de nós. Amém, meu pastor Ailton? Amém, meus amados Rosimeire Alves. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos ilumine para que tudo seja verdadeiramente conforme o propósito do nosso Deus. Que assim, meu Deus, seja feito. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, né? Glória a Deus. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que pensamos. E eu creio que no tempo certo, Deus vai fazer cada coisa acontecer conforme Ele projetou, conforme Ele determinou. Eu tenho um louvor aqui, eu tenho evitado colocar louvores, porque eles bloqueiam, mas hoje eu quero colocar esse louvor. Eu quero compartilhar com você esse louvor. Deus, Ele compreende os nossos caminhos, mas Ele quer colocar em nós uma canção nova, palavras doces. Ele vai colocar em nossos lábios. Ele vai nos sustentar no momento das nossas dores, nos nossos momentos de grande tristeza. Deus vai nos levar para mais perto dele, a prova, a dificuldade. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos.
A palavra diz que os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Em cima de cada montanha e cada adversidade, não devemos buscar pelas coroas, nem pelas águas das fontes, não pelo refrigério deste mundo, mas de uma forma desesperada temos que buscar pelo Senhor, sabendo que Ele é poderoso. A visão de ver a face de Deus é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. Ver aquela visão que João teve, de um ser glorioso, com olhos como a chama, olhos cheios de fogo. Vai valer. Todo o sofrimento, tudo que nós estamos enfrentando hoje vai valer a pena aquele dia. Vai ser um dia glorioso. Vai ser um momento maravilhoso. Vai ser algo que vai nos fazer refletir que não foi em vão a nossa caminhada. Não foi em vão o teu chamado, o teu ministério. Não foi em vão quando você lutou, sofreu, chorou, quando você derramou lágrimas aos pés do Senhor. Vai valer a pena. Deus, Ele vai nos dar algo novo, algo glorioso. Ele está te sustentando neste momento mais sombrio que você está vivendo. Quando todos te deixam, quando você se sente estar sozinho, Deus está do teu lado, está te carregando. E a gente se coloca a estar mais próximo de Deus, que ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, nós não procuramos por coroas, por honras, méritos, mas sim, nós estamos procurando pela face do verdadeiro leão da tribo de Judá, pela face daquele que é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que esta visão seja o tudo que nós estejamos precisando hoje. Nós possamos dizer para Ele: vai valer a pena, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Aguardo por você hoje, domingo, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, em mais uma reunião do Ministério Família. Espero por você também, às 23 horas e 30 minutos, em mais um momento de live Palavras de Paz. Eu sei que vai valer a pena esperar. Eu sei que vai valer a pena confiar no Senhor. Eu sei que vai valer a pena acreditar que Ele está contigo. A sua oração, ela será respondida. A tua fé, ela será o ponto-chave para grandes vitórias alcançadas diante do Senhor. Não abra mão do teu ministério, não abra mão do teu chamado. Ainda que alguém diga que você já está perdido, que não há mais saída, não há mais solução, Deus continua contando contigo. Deus ainda espera por você de volta na posição que você um dia ocupou. Deus não tirou a unção que estava sobre a tua vida. Deus não te abandonou, nem te desamparou. Deus está dizendo, ainda que você pense estar só, eu sou a causa de você não ter sido consumido. Eu sou o motivo pelo qual você ainda está sendo sustentado, Leonardo Santos. Eu sou aquele que te coloca de pé, que te forja a cada dia melhor. Acredita, Alédio de Paula, Ele é o teu sustento. Ele é aquele que está com você todos os dias, te colocando de pé e não te deixando inclinar. Alexandra Souza, Ele é aquele que está colocando a tua mão todos os dias prontas para a batalha, para uma nova conquista. Creia nisso. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite. Se eu pudesse, eu ficaria aqui até Deus Ele permitir, mas eu tenho que ir. Forte abraço a todos. Uma boa noite, um bom descanso. E até logo mais, às 8 horas da manhã, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir e nos dê força. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.